Salve, salve galera, uma boa tarde para vocês. Está começando o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 7 da NET e canal 9 da Vivo TV. Além, é claro, da internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. E olha, em breve em TV aberta, hein? Estamos ao vivaço. No meu Faustão aqui são 2 horas e 32 minutos. E aqui comigo, sempre ele, para trazer as informações do esporte da nossa São José dos Campos, o Serelepe, o repórter Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você de casa. É um prazer inenarrável estar com você, Vieira, em mais uma Hora de Esporte. Inenarrável, gastou o português, e que beleza! Esse é o nosso programa Hora do Esporte, que começa falando de futebol feminino do nosso São José, que não vem muito bem no Campeonato Brasileiro. E para bater um papo aqui com a gente sobre o time, nada melhor do que ele, o técnico do São José Futebol Feminino, o Guilherme Jutz, está com a gente. Tudo bem, Gui? Boa tarde. Prazer te receber aqui no nosso Hora do Esporte. Prazer é todo meu, feliz por estar aqui com vocês. Apresentação não tão boa como a do Bruno, mas é um prazerzaço estar aqui podendo participar do programa. O Brunão gastou o português, foi bem? Foi bem. Foi bem, então tá bom. Fiz boa contratação então dele de comentarista. Bom, muito bom. Estamos precisando de algumas contratações também. Quem sabe o Bruno indica pra gente umas atletas. Maravilha. Gui, antes da gente falar do São José Futebol Feminino, que é a sua praia, o time que você dirige, primeiro eu queria falar como é que começou a sua carreira no futebol feminino. Antes mesmo do futebol feminino, você já trabalhava com futebol. Queria que você falasse como é que começou a sua carreira. Trabalhei aqui no São José, comecei na categoria Sub-11, então passei por todas as categorias, acho que foi um plano legal de carreira que eu acabei podendo traçar. Então tive 2 anos na categoria Sub-11, passei pela 13, 15, 17, até chegar à categoria Sub-20, aqui mesmo do São José Esporte Clube. E passaram vários atletas aqui por nós, hoje conhecidos mundialmente, então é bem legal ter podido participar desse crescimento, não só das categorias de base, mas de alguns atletas. E aí, enquanto treinador do Sub-20, fazendo o curso da CBF, da primeira vez, fazendo o curso da licença B, hoje eu estou terminando a licença Pro, conheci a Emily Lima, que na época era treinadora do São José, nos conhecemos pelo curso, e logo depois ela foi convidada para assumir a seleção brasileira. Por esse contato que nós tivemos, algumas trocas de experiência, falando de futebol, ela me fez o convite para ir com ela para a seleção como auxiliar técnico, e desde então eu estou no futebol feminino. Isso foi final de 2016, tive passagem pelo Santos como auxiliar técnico, como treinador, e hoje aqui no São José. Espetáculo, é uma baita bagagem, né, Gui? Bastante tempo já de futebol, e já desde 2016, final de 2016, exclusivamente com futebol feminino. Diz aí, Brunão. Gui, você falou um pouquinho do seu currículo, né? Qual que é a principal diferença, né? Você trabalhando com as meninas do Sub-11, do Sub-15, enfim, com talvez a adaptação das meninas dessa idade menor um pouco, ela tem que ser um pouquinho maior do que com os meninos, por exemplo? Enfim, como que é feito esse trabalho, né, das diferenças, né, do masculino para o feminino? A diferença é muito grande, Bruno, hoje. E a principal diferença é que não temos esse trabalho com futebol feminino. Hoje, São José é um dos poucos lugares, das poucas cidades que oferecem um programa como Atleta Cidadão, em que já tem a categoria Sub-13. Então, as meninas começam com 13 anos. Mas são raros os lugares. São José está à frente de todo mundo mesmo. O trabalho de base aqui é muito bem feito. E é um cuidado que a gente tem que ter, né? Tanto com a menina quanto com o menino, é onde você vai ensinar o princípio da categoria, da modalidade, né? Os fundamentos básicos para dar esse suporte para eles chegarem bem preparados na categoria principal. Por isso a gente vê hoje o futebol masculino um pouco mais à frente ainda, né? Em termos de consciência técnica, tática, porque eles são desenvolvidos muito antes do que as meninas. Desde moleque já está com uma bola, já dá uma bola para o menino e para as meninas não acontece muito Não isso. acontece muito, hoje tem mudado muito isso daí, né? A menina que gosta de jogar a bola, ela já tem espaço para jogar, mas ainda falta muito trabalho de base, um trabalho mais sério, né? Um trabalho com acompanhamento de um profissional. São poucos os lugares, felizmente aqui em São José é um deles que nós temos.
Ô Gui, em cima disso que você está falando também da falta de começar desde pequeno realmente as meninas, você que está no profissional, né, das meninas, pegou um Santos bem equilibrado lá em cima, você pegou um Santos bem também. Você vê que ainda existe muito preconceito com o futebol feminino de todos os âmbitos, ou não, isso melhorou bastante? Melhorou, acredito que melhorou, mas ainda tem um grande preconceito? Está melhorando, nos últimos anos a melhora tem sido muito grande, né? Mas ainda tem sim. A gente ouve muita coisa, né? Até mesmo a diferença de contratações, salarial. Claro que eu acho que ainda não dá para comparar o futebol feminino com o futebol masculino pela mídia, pelo o tempo que você oferece de TV de um para o outro, né? Até pelo que nós estávamos falando agora, pela qualidade do jogo que tem melhorado muito ainda, mas porque os meninos são estimulados desde pequeno e está começando a acontecer isso com as meninas. Mas ainda tem, mas está melhorando. A gente está num caminho legal. Eu imagino que daqui a pouco tempo, não sei se equiparado, mas o futebol feminino vai estar bem próximo ao masculino. Eu acredito que você deve conhecer, aqui em São José tem uma escolinha de futebol, Quero Jogar Futebol Feminino, que é uma escola de futebol society só destinado a meninas. É um passo, é um avanço para isso, né? Já é um avanço, já está tendo procura, né? Pouco nós víamos isso, né? Hoje tem essa escolinha que é exclusiva e tem outras escolinhas que oferecem também turmas para as meninas ou mistas, né? Porque tem tido uma procura cada vez maior para jogar futebol. E tem que ter, quanto mais tiver, melhor. Diz aí, Bruno. O quão importante é também essas figuras, né, como a Marta, como a Cristiane, e as meninas agora renovando esse ciclo, né, da seleção brasileira, que fatalmente vai ser renovado, né? Inevitavelmente vai ser renovado. Sim. E, quão importante é para servir de espelho para quem está começando agora? Eu posso falar pelo tempo que eu trabalhei com a Cristiane no Santos, né? E foi um pedido meu e já uma característica do Santos, né? Não só no masculino, mas também de aproveitar muito as meninas da base. Então, na formação do elenco em 2020, eu subi 6 meninas da categoria de base para estar integrando a equipe principal. E ter a figura da Cristiane lá e todo o apoio que ela deu para as meninas, isso é muito legal. Como espelho, né? Você treinar junto, receber uma orientação da Cristiane, acabava o treino, ela estava sempre ali próxima das meninas, ajudando com algum trabalho técnico que nós fazíamos pós-treino. Então isso é muito importante. A Marta sempre deixando bons recados ali, a Formiga voltando para o Brasil. É bem legal ter essas figuras próximas aqui, que com certeza estimula muito mais a menina que quer jogar bola a procurar e a seguir carreira. E a gente percebe que no futebol feminino, justamente esses medalhões, Marta, Formiga, Cristiane e tantas outras, elas tentam ao máximo se aproximar das garotas, das próprias companheiras de clube que jogam junto, mas que são, digamos, iniciantes, justamente para fazer essa integração e fazer com que elas se tornem importantes junto ao lado de medalhões como essas figuras, não? Até por todo o histórico delas, né? Por tudo que elas passaram. Eu tenho uma amizade muito legal com a Rosana, treinadora do Red Bull, também uma jogadora, uma lenda da FIFA, né? Ela também tem todo esse cuidado. Também pude trabalhar com ela como atleta, eu na comissão técnica do Santos. Então esse cuidado é muito legal que elas têm com as meninas que estão chegando agora, por tudo que elas passaram, né? E poder oferecer um caminho melhor para essa nova geração. Maravilha. Diz aí, Brunão. Podendo mudar um pouquinho do assunto para o Campeonato Brasileiro, a gente vai entrar um pouquinho nessa discussão, mas como é que está o trabalho atualmente, né, feito por você? Enfim, como é que está sendo o papo com as meninas também, já pensando já nessas rodadas, enfim. Como está sendo o campeonato para vocês e agora como que está sendo o papo para a continuação do campeonato? Estamos numa situação difícil, né, Bruno? A ideia do campeonato, a gente sabia que desde o começo era brigar para se manter na Série A1, mas sempre vislumbrando uma classificação entre as 8 principais equipes, né, para o mata-mata. Hoje, faltando 4 rodadas, nossa situação na zona de rebaixamento, nós não dependemos só de nós para sair, a gente ainda precisa torcer para que aconteça algum tropeço de alguma equipe à nossa frente e encarar isso como todos os jogos muito importantes, né, e sem distinguir nenhum adversário. Se é um adversário lá da ponta da tabela ou se é um adversário do meio ou lá de baixo. A gente precisa encarar esse jogo
como muito importante para nós. É muito importante que a gente pontue nessas partidas para que a gente possa sair dessa situação. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso Hora do Esporte, mas é rapidinho, são só 2 minutos. Daqui a pouco tem mais o Guilherme Jutz para falar sobre o futebol feminino do São José Futebol Feminino. É rapidinho, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, recebendo o técnico do São José Futebol Feminino, o Guilherme Jutz, o Mocoquinha. Por que é o Mocoquinha? Porque o pai dele é o Mococão, o nosso querido Francisco Alberto Jutz. Ele que era o meu repórter, o pai dele era o meu repórter quando eu trabalhava na rádio, trazendo as informações lá dos jogos abertos, jogos regionais, chefe de delegação, o grande Mococa, Mococão, e ele é o filho, é o Mocoquinha. Você gosta dessa alcunha de Mocoquinha, né, Gui? Gosto. Por toda a história do meu pai no esporte, né? Pela pessoa que ele é. Eu fico muito orgulhoso sempre de ser chamado de Mocoquinha. Tem mais alguém que chama você de Mocoquinha além de mim? São poucos hoje, Vieira. Mas o principal que eu lembro sempre é você. Então, Eu trago com muito carinho isso mesmo por tudo isso. Minha paixão pelo esporte com certeza veio do meu pai, de acompanhá-lo aqui nas competições, lá atrás nos Jogos das Indústrias, quando eu tinha aqui na cidade, e depois com Jogos Regionais abertos. Com certeza aflorou essa paixão pelo esporte e hoje estou eu seguindo o caminho aqui. Mococão, grande abraço para você. Obrigado pela audiência, parabéns pelo filhão, isso é da melhor qualidade. Agora, Gui, vamos entrar no assunto do São José de fato. São José enfrentou o Flamengo nesse último final de semana no Martins Pereira. São José que vive uma situação complicada, já a gente vai ver aqui na tabela. Aliás, Matheus, pode colocar aí lances do jogo do São José contra o Flamengo. E Gui, o que dá para falar? Era um jogo que era para vencer, um adversário meio que direto ali, o Flamengo, né, na tabela de classificação. Sim, tá? Ainda tinha umas equipes mais próximas ali, o Flamengo era uma delas, era trazê-lo para perto da gente, a gente aproximar deles ali, porque eles vão ter confrontos que vão ser importantes também para a sequência. A gente tem um jeito de jogar bem definido já, né? Uma defesa muito forte. Sim. Hoje a principal característica da nossa equipe, e a gente não pode fugir disso, a gente tem que se defender bem, tentar atrair o adversário para o nosso campo, aproveitar os espaços no contra-ataque. E a estratégia vinha dando certo ali, né? O Flamengo com posse de bola, mas a gente sem sofrer muito, já com o jogo controlado. E acabou, infelizmente, no final da partida, coisas do futebol, né? Que a gente conhece bem, um lance de infelicidade da Rafa ali, a bola acabou batendo na mão dela, na entrada da área, já perto dos acréscimos, e a gente não pôde fazer muita coisa para reagir, não tinha muito tempo. Não sei se agora é esse não, aí você vai ter o chute na trave aí, da jogadora do Flamengo. Depois o próximo lance, acho que é o lance do Pentão, esse aí, ó. É esse aí, ó. Olha que azar. Que azar que deu na frente do árbitro. E aí foi feito o gol. Finalzinho, 45 do segundo tempo, né, Gui? E a equipe se defendendo bem e nos contra-ataques a gente acabou sendo, acho que até mais perigoso que o Flamengo. Teve um lance, acabou tendo uma falha da arbitragem, um impedimento mal marcado, seria um pênalti para nós, com certeza mudaria o jogo, mas uma pena no final ter acontecido esse lance de infelicidade ali. E, como você falou, na frente do árbitro, na entrada da área, mas acabou acontecendo. Quando a coisa está ruim, ela vem afunda mesmo. Já vou passar a bola para o Brunão, vamos ver aqui a tabela, os resultados desse final de semana dos jogos, a 11ª rodada do campeonato. Não é essa aí não, Matheus, é a outra. É a outra, a primeira. Esses aqui são os próximos jogos do São José, que já eu vou falar sobre ela. Apesar, Matheus, bom, vamos lá, o Matheus vai colocar pra gente ainda os jogos da rodada, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas Gui, também não é essa. Muito bem, o nosso querido Matheus confundiu as tabelas. Mas, Gui, diz aí, vai Brunão, vai você e daqui a pouco entra a tabela. A gente vai ver a tabela daqui a pouco. Eu só queria, a gente estava conversando em off sobre a matemática, né? Qual vai ser a matemática que o São José vai ter que fazer para esses próximos jogos, né? Enfim, um campeonato de tiro curto, né? Enfim, qual é a matemática já, faltando acho que 4 rodadas ou 5 rodadas? 4 rodadas. Faltando 4 rodadas, é tiro curto, é um turno só, né? Então, é um campeonato que ele acaba sendo injusto ainda, né? Porque você não joga com as mesmas equipes 2 vezes, e você pega uma equipe, joga em casa, outra equipe joga fora de casa, isso acaba interferindo um pouquinho. Mas, faltando 4 rodadas, nós temos o Cruzeiro, 1 ponto na nossa frente. E eu vejo o Grêmio como uma equipe por termos o confronto direto. Então, é uma equipe que tem jogos
difíceis também, do mesmo nível dos nossos, e tem esse confronto direto. Então, acho que é importantíssimo uma vitória contra o Grêmio. Vai ser um jogo só depois da pausa, nós vamos ter uma pausa agora para a Copa América, para ir no dia 20 de junho só retorna, no dia 3 de agosto. Então fica o jogo do Grêmio e do São Paulo para depois. E antes nós temos Inter e Real Brasília. O Real Brasília deu uma escapada agora, está brigando ali pela classificação, mas acho que também é um jogo que a gente pode entrar para buscar a vitória. Você considera essa parada seja boa para o time? Talvez para tentar acertar um pouco a casa? Pode ser boa e pode não ser também. Então, Tudo tem os dois lados. Tudo vai depender de como vai terminar essas próximas 2 rodadas. Uma parada sempre é boa para você ajustar a equipe, mas dependendo do embalo que você vem, dependendo da sequência de jogos que você faz, isso acaba dando uma esfriada também. Então, acho que é importante concentrar agora no Inter nesse final de semana, no Real Brasília antes da parada. Vamos ver como é que vai terminar essas 2 rodadas para a gente poder aproveitar da melhor forma possível essa parada assim. O Matheus tinha colocado, coloca aqui de novo, Matheus, enquanto eles estavam falando, que é aqui, ó. Tivemos a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians no Clássico, São José perdendo para o Flamengo em casa, o Santos goleando o SMAC, belo nome, né? SMAC do Pará, e o Grêmio perdendo em casa para o Inter também no Clássico. Vamos ver a segunda parte dessa tabela, Matheus, dos outros jogos. Complemento o Kinderman batendo a Ferroviária, o Real Brasília batendo o Cruzeiro, o Crespon perdendo em casa para o São Paulo e o Atlético Mineiro batendo o Red Bull. Esse jogo foi ontem à tarde e noite. Vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino para a gente ter uma ideia. A primeira parte da tabela praticamente tudo definido ali, só vai mudar pode mudar alguma coisinha aqui na liderança, mas Palmeiras classificado, Inter, Corinthians, São Paulo, Santos, você pode reparar, ó, antigamente não tinha isso aqui, ó, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, tudo lá em cima, agora tem todos esses times lá em cima, os tradicionais, a Ferroviária também, que sempre foi uma grande força do futebol feminino, ela está ali na 7ª posição, está brigando para se classificar, o Real Brasília também, vamos ver agora a segunda parte, que é onde o São José está. A zona de rebaixamento, você está vendo aqui os vermelhinhos, é onde o São José está, e cai nisso que você estava falando, né? O adversário direto nesse momento acaba sendo o Cruzeiro, né, Gui, e o próprio Grêmio. Isso, o Cruzeiro, por ter um ponto apenas na nossa frente, vamos torcer para a gente fazer os nossos resultados, esse é o mais importante, e contar com algum tropeço ali. E, como eu falei, trago o Grêmio também, porque nós temos o confronto direto, e acho que é o melhor jeito de a gente aproximar, tentar sair dali é fazendo a nossa parte, né? E depois a gente vê como é que saem os resultados das outras equipes. Perfeito. Ô Gui, eu queria ficar eu queria ficar o programa inteiro com você aqui, 3 horas de programa para falar de futebol feminino, mas você sabe, o tempo de TV é curto. Eu quero agradecer muito a sua presença, sorte nesses últimos 4 jogos que vocês têm pela frente, que vocês consigam as vitórias necessárias para manter o São José na primeira divisão. O Joseense não quer ver o time na Série B do Brasileiro Feminino, não. A gente quer ver vocês lá em cima. Um abraço, obrigado. Obrigado, Vieira. Vamos lutar até o final para isso. O São José também é uma das principais equipes de futebol feminino, com maior tradição, a única que disputou todas as edições do Campeonato Brasileiro. Então a ideia é manter, sim. Eu agradeço o convite, sempre um prazer estar com você, um grande amigo. Espero poder vir mais vezes aqui, falando muito bem do nosso São José Futebol Feminino. Com certeza virá. Obrigado, dá um abraço no paizão, nosso grande mococão. Galera, não sai daí não, hein? Daqui a pouco tem mais Hora do Esporte aqui dentro da TV Câmara de São José. Rapidinho, já voltamos. É uma festa esse programa. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, agora para falar de futsal feminino. Estávamos no futebol, vamos falar de futsal feminino. Na semana passada, até este final de semana, aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Taça Brasil de Futsal Feminino. Foram 13 times divididos em 3 grupos. O São José estava no grupo B, estava no grupo junto com o Operário do Mato Grosso do Sul, o Magnólia, olha que time beleza, lá do Maranhão, e também o SCA Boa Esporte do Espírito Santo. Matheus, coloca na tela pra gente, a gente vai colocar os gols da fase de classificação do São José Futsal Feminino. Coloca aí, Matheus. Pode botar em tela cheia, meu querido Matheus. Você tá vendo aí, o primeiro jogo do São José foi contra o Operário. A Aninha fez o gol da vitória do Operário contra o São José. Esse foi o primeiro jogo. No segundo jogo, o São José venceu por 3-0. A Vitória fez esse gol aí pro São José, gol de falta. Olha aí, comemorou, diminuiu, abaixou. Agora a Evelyn vai fazer o segundo gol para o São José.
Tá aí o segundo gol do São José marcado pela Evelyn e a Jussara vai fazer o terceiro da vitória do São José para cima do Magnólia do Maranhão, decretando o placar final. Olha o golaço dela aí, ó. Grande Jussara de cabecinha, 3-0. E no terceiro jogo da fase de classificação, o São José enfrentou o SK Boa Esperança. E você está vendo aí o gol da Tayane. Tayane abrindo o placar para o Boa Esperança do Espírito Santo. O São José vai empatar o jogo nessa jogada aí, ó, com a Yasmin. Você está observando uma pancada da Yasmin, hein? 1-1 o jogo. O Boa Esperança do Espírito Santo vai fazer esse golaço que você vai ver aí, ó. O lançamento da goleira, ela vai dominar. A goleira do São José vai sair, ela tocou e vai dar o totalzinho por cima. Que golaço de a rede e tudo mais. O gol da vitória. E aí o São José empatou com a Jussara. O jogo final 2-2, o resultado que classificou o São José. A gente vai ver os jogos aqui agora na tabela, meu caro Matheus, só para a gente visualizar. Aí, ó, São José começou empatando, sendo derrotado, depois venceu por 3-0 e terminou empatando. Uma campanha bem linear da equipe do São José, né, Brunão? Ainda mais por ser, né, as meninas estão começando agora, um time talvez não tão experiente, né? A gente está até conversando que não levou muitas reservas, não tinha levou apenas 9. Não tinha um time muito numeroso, né? Não dava para trocar toda hora, não dava para revezar. Então é uma campanha bem sólida das meninas do São José. Muito bem, então vamos acompanhar agora as quartas de final. O São José passou pela semifinal, pela fase de classificação e na semifinal enfrentou nada mais, nada menos do que as Leoas da Serra de Santa Catarina. O Matheus vai colocar pra gente, São José acabou derrotado por 5-0, você vai ver os gols aí, ó. Os gols, o primeiro gol foi marcado pela Pitucha. Aí você vai ver a bela jogada da Pitucha na saída do goleiro. Os gols todos no segundo tempo. Pitucha abriu o placar para as Leoas da Serra, bicampeãs da Taça Brasil. O segundo gol foi marcado pela Rúbia. Aí desestabilizou a equipe do São José. 2-0 para a equipe da Leoas da Serra. O terceiro saiu nesse daí, ó, nessa falha, goleiro linha. A Pitucha foi lá e marcou o terceiro para as Leoas da Serra. A Mai vai fazer o quarto gol da equipe das Leoas da Serra. Fez, olha, só no toquinho, bonitinho, já com goleiro linha novamente o São José. E aí não dava mais para o São José, foi para o ataque e acabou perdendo. E aí a nossa Mai acabou fazendo o quinto gol, 5-0 para a equipe das Leoas da Serra. O Matheus vai colocar só a tabelinha para a gente deixar e sacramentar aqui, o São José parando nas quartas de final, 5-0 Leoas da Serra. Leoas da Serra, bicampeãs da Taça Futsal, de futsal feminino, que está em Cascavel como grande campeão, venceu o Cerque do Mato Grosso 3-0 na grande final, Brunão. É uma boa oportunidade para essas garotas aí, né, conseguirem alguma experiência também, né? Lógico que toda derrota é doída, principalmente de uma goleada, né? Mas enfim, agora junta os cacos, vê os erros, olha na TV lá, vê o que errou, como errou, para não repetir os erros e voltar cada vez mais forte, talvez no próximo ano. É verdade. Mudando de assunto, meu caro Brunão, falando agora de futebol pela segunda divisão paulista, o Joseense foi até Guarulhos enfrentar os donos da casa no estádio Antônio Soares de Oliveira pela segunda rodada do retorno da Bezinha. E venceu de virada. Vamos ver o jogo como é que foi? Coloca aqui, Matheus. Não colocou. Já veremos o jogo do Joseense. Esse Matheus só me derruba. Mas se der tempo, o Matheus vai colocar. Mas uma vitória de virada para cima do Guarulhos, jogando lá em Guarulhos, naquele belíssimo estádio em Guarulhos. Boa vitória do Joseense, não? É uma vitória importantíssima, né? Para o Joseense, que vem de uma derrota em casa, 2-0, né? E uma derrota... apesar do Mister não concordar, mas acachapante. Quem é né? Mister? O técnico Augusto Ambrogi, né? Apesar de ele não concordar, mas foi uma derrota acachapante do Mantiqueira em cima do Joseense. E agora o time do Joseense conseguiu uma vitória importantíssima fora de casa, de virada aos 45 do segundo tempo, um gol do Adriano e do Bruno Monteiro, né? Dois que passaram pela base do Taubaté. Enfim, o time do Joseense tem muitos que passaram pela base do Taubaté também. Então, hoje na tabela de classificação, o Joseense está em terceiro no grupo, mas é o melhor terceiro colocado no geral. Então, pode conseguir aí não só a segunda vaga, mas também como a terceira vaga entre os melhores terceiros. Fala comigo aqui, Voz da Consciência. Teremos o vídeo aí ou não? Teremos ou não teremos?
Beleza, nem a voz da consciência fala comigo. Então vamos fazer o seguinte, tem a tabela aí pelo menos, Matheus, pra gente colocar dos resultados? Ah, a tabela tem, tá aí, ó. O empate do Mantiqueira contra o Flamengo de Guarulhos, a vitória do Joseense pra cima do Guarulhos, são times diferentes. O Flamengo de Guarulhos é um time que é de Guarulhos e o Guarulhos é o time de Guarulhos que leva o nome da cidade. Associação Desportiva de Guarulhos. Exatamente, o Brunão é uma enciclopédia. A vitória do Joseense e o União Mogi, vencendo o seu parceiro de cidade, o Atlético Mogi. Aliás, tem um dado interessante do Atlético Mogi, não é isso, Brunão? O próximo jogo do Joseense é contra o Atlético de Mogi. O Atlético de Mogi que está desde 2017 sem ganhar um jogo sequer. E o recorde, eu não me lembro quantos jogos são agora, mas o recorde de derrotas ou de jogos não vencidos é do Ibis. E caso o Joseense vença ou empate o próximo jogo contra o Atlético de Mogi, o Atlético de Mogi pega esse título aí não tão honrado, né, de ser o pior time no mundo. E esse jogo contra o União, esse, entre aspas, clássico, teve uma coisa engraçada que foi de virada. O Atlético de Mogi começou ganhando o jogo, poderia ter, dominou durante uma parte, mas acabou perdendo de 8-1. O Atlético de Mogi falou, é hoje. Hoje sim, e hoje não, né? Agora eu se consagro. Agora eu se consagro, diria o nosso querido Milton Leite. Que fase. Tem a classificação aqui do grupo 5, meu caro Matheus? Tem, Matheusão tá em polvorosa. Mantiqueira líder, 16 pontos. A Flamengo, olha que bem. Aliás, eu gostei desse símbolo novo aqui, esse escudo novo do Flamengo de Guarulhos. Ficou bonito, hein? É uma cópia do escudo do Equador. Nada se cria, tudo se copia, diria Chacrinha, mas ficou bonito o escudo. Flamengo de Guarulhos em segundo, se terminasse hoje a competição, esses dois já estariam garantidos. A informação do Brunão justamente traz que hoje o Joseense é o primeiro melhor terceiro. Então o Joseense também, mesmo estando fora da classificação direta, hoje se classificaria por ser o melhor terceiro colocado. União Mogi com 10 pontos na quarta posição. Em quinto, o Guarulhos 6 pontos. Quem foi que empatou com o Atlético Mogi? Puxa, não vou ter essa... Algo a ser levantado. Quem foi que perdeu 2 pontos para o Atlético Mogi? Esse aqui, olha aqui, ó. Talvez até mesmo o próprio Guarulhos. Pode ser que fazem menos 26, Brunão. Talvez seja um status você querer roubar a cena do Ibis hoje em dia, né, para o Atlético de Mogi. Eu não gostaria de jogar num time que não ganha desde 2017, que toma 8 de cada jogo, né? Então, assim, o Atlético de Mogi já tomou de 8 do próprio Joseense em Mogi. Sábado agora no Martins Pereira deve ser 8, 9. Vou torcer para ser 15. Quero ver bastante gol. Que muito gol, que beleza. O Bruno promovendo alegria no futebol. Vamos mudar de assunto, vamos falar de basquetebol. Que hora, já são 3h acaba. O basquetebol pela Copa São Paulo, adulto de basquete masculino. No último domingo, o São José Basquetebol venceu novamente o 15 de Piracicaba, desta vez pelo placar de 108-57. É isso mesmo, 108-57 e garantiu vaga no Final Four da competição, que será todo ele disputado no ginásio Lineu de Moura, entre os dias 11 e 12 de junho, popular sábado e domingo do próximo final de semana. O Final Four será disputado todo ele no ginásio Lineu de Moura por São José, Liga Sorocabana, Tatuí e Araraquara. Os confrontos ficaram os seguintes, vou pegar desse papel aqui que é mais fácil para mim da minha papeleta. No sábado, dia 11, 13 horas tem Araraquara e Liga Sorocabana, 15 horas tem São José Basquetebol e Tatuí, os 2 jogos da semifinal do Final Four. No domingo, às 13 horas, tem o jogo dos perdedores desses confrontos e às 15 horas a grande final, ao qual a gente espera que esteja o São José. A tendência é o São José enfrentar o Liga Sorocabana na grande final, reeditando a final do Campeonato Brasileiro de Basquetebol. Mas a gente sabe que o basquete é uma caixinha de surpresas, diria o poeta, e isso pode não acontecer. Mas, Brunão, o basquete, mesmo que perdeu algumas peças do Campeonato Brasileiro para essa Copa São Paulo, mostrando que é um time forte. A gente conversou com o Cris aqui semana passada, né? Os meninos que fazem parte desse time da Copa Paulista, estiveram no Campeonato Brasileiro, enfim, pegaram uma cancha ali, pegaram uma experiência com os veteranos do Campeonato Brasileiro. Agora, no jargão do basquete, né, varreram o Piracicaba, duas vitórias acachapantes aí, e agora tenta aí chegar na final da Copa Paulista também. E é bom que, para o torcedor joseense, né, são 2 jogos, aí assiste o primeiro, a preliminar, 1 hora, à tarde, de boa, come uma pipoquinha, que ele tem uma pipoquinha no Lineu de Moura, boa pra caramba, e depois pega às 3 horas, assiste o São José também, torcendo para o São José chegar na final. Brunão, um prazer estar aqui com você e terça-feira que vem estaremos... Terça-feira não, quinta-feira estaremos de volta. Que beleza, hein? Quinta-feira estaremos de volta em mais uma Hora do Esporte, cada vez
mas o prazer inenarrável de estar ao lado do Vieira Júnior. Que beleza. Nós vamos chegando então ao final do nosso programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Agora você fica com o programa de Bem com Você, com a bela Gisele Lopes. Eu volto quinta-feira, Brunão também. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.